É, Bom dia a todos, meus queridos alunos. Vamos dar seguimento à aula sobre recurso especial extraordinário. Dessa vez a parte 2 da aula de recurso especial extraordinário. Na primeira parte nós tratamos do regime jurídico único, ou seja, todas as normas gerais relacionadas a recurso especial extraordinário que se aplicam a ambos os recursos. Há muito, como a gente viu na aula passada, da matéria para ser tratado nesse regime jurídico comum. E agora a gente vai desdobrar as questões específicas, as questões relacionadas a cada um dos recursos, né, em sentido estrito, tá? Mas aqui a gente sempre vai também fazer um paralelo. Só uma advertência para vocês, que ainda faltará um tema a ser desdobrado sobre recurso especial extraordinário, que é justamente os recursos especiais extraordinários em regime jurídico de julgamento de casos repetitivos. Nós entendemos que é melhor tratar isso em conjunto com o IAC, que é o Incidente de Assunção de Competência, e com o IRDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, porque o regime jurídico destes três institutos tem muito em comum. Embora eles existam e possam ser admitidos esses incidentes e essa forma de tramitação do recurso especial extraordinário por motivos diversos, a gente vai ver. O IRDR é para demandas repetitivas, assim como o recurso especial extraordinário. A diferença é que o IRDR pode ser instaurado também em tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. E o IAC, ele dispensa a repetitividade, enquanto que o recurso especial e extraordinário são somente instaurados, respectivamente, no Supremo e no STF, mas também relacionados a casos repetitivos. E todas as três situações, IAC, IRDR e RR-RESP repetitivos, gerarão precedentes obrigatórios. Então, por conta desta correlação, a gente vai deixar para tratar este tema em conjunto, quando a gente for tratar IAC e IRDR. Tá bom? Então, hoje a gente vai terminar, entre aspas, o tratamento do recurso especial extraordinário, porque eu vou deixar para tratar o regime dos repetitivos em profundidade. Hoje nós falaremos rapidamente, mas em profundidade, junto com o IAC e com o IRDR. Tá bom? Vamos começar com o recurso extraordinário, inclusive cujo tratamento específico ele é mais complexo, né? E já antecipo que ele possui um requisito, que é o requisito da repercussão geral, que o recurso especial para o STJ não tem. Mas vamos lá. Aqui a gente ainda vai começar tratando de alguns aspectos comuns, porque é preciso a gente compreender que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles não têm uma finalidade precípua de tutelar o direito subjetivo do recorrente, né? Ao contrário da apelação e do agravo, por exemplo, que são recursos de fundamentação livre, cujo objetivo é corrigir as injustiças, o objetivo central do recurso extraordinário, e o mesmo se aplica ao recurso especial, né, nesse particular, é de que ambos os recursos têm a finalidade precípua de manter a integridade da Constituição, no caso do extraordinário, que nós estamos tratando agora, ou de manter a integridade da legislação federal infraconstitucional, no caso do recurso especial. Então não basta que a decisão seja, entre aspas, injusta, ou não basta que haja um erro improcedendo ou um erro adjudicando, para que caiba o recurso extraordinário, e também aqui se aplica o recurso especial. Tá? Eu não falei tanto isso na aula passada, por isso vale essa observação aqui. É preciso, ou seja, assim, a finalidade precípua não é corrigir essa injustiça, a finalidade precípua é manter a integridade da legislação constitucional e da legislação infraconstitucional federal. E apenas por vias transversas é que se vai promover a tutela do direito subjetivo do recorrente. Tá bom? Então, o cabimento do recurso especial e extraordinário está lá, né, na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3º. Isso aqui eu quero fazer algumas ressalvas para que vocês entendam. E aqui também há uma diferença, que eu já estou adiantando, são diferenças, por isso para ser tratado hoje no regime específico de cada uma, mas tem algumas diferenças que implicam na admissibilidade diferente. Então, vamos lá.
julgar, mediante recurso extraordinário, competência do Supremo, né? Estamos falando do artigo 102, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. E aí a gente vai desdobrar já já essas hipóteses. Mas observe que aqui não se fala quem promove a decisão de única ou última instância. Isso é muito relevante, porque vai dar uma diferença muito grande. Se a gente for analisar lá no artigo 105, inciso 3º, vamos lá a ele, que trata do recurso especial. Aqui compete de logo fazer essa diferença, nós vamos ganhar tempo no final. Observe que aqui ele fala, artigo 105, inciso 3º, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Observe que aqui tem pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Distrito Federal e dos territórios, quando a decisão é recorrida. Lá no 102, nós não temos a expressão que faz referência aos tribunais, O que é que isso vai implicar, pessoal, para que vocês entendam? Que, por exemplo, só caberá recurso especial e extraordinário, me perdoe, das decisões proferidas por Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. O que é que implica dizer com isso? Que não cabe recurso especial, por exemplo, das decisões das turmas recursais, mas cabe, né, recurso extraordinário das decisões das turmas recursais. Então, das decisões de turmas recursais, cabe recurso extraordinário, porque o artigo 102, inciso 3º, não faz referência a tribunal, decisões de tribunal, faz apenas referência a decisões de única ou última instância. E aqui a gente tem ainda mais uma curiosidade, né? É de que é possível uma hipótese de cabimento de recurso extraordinário de sentença de juiz de primeiro grau, né? Em que o julgamento da causa sai do primeiro grau para o STF, que são as hipóteses de julgamento dos embargos infringentes de alçada da Lei de Execução Fiscal. O artigo 34 da Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal, ele impõe uma limitação à recorribilidade dos julgamentos, dos embargos à execução fiscal, quando as causas tiverem valor equivalente a 50 OTN, ou seja, são causas de valor pequeno, OTN é o indexador. Então, em causa de valor pequeno, da sentença que julga os embargos à execução fiscal, que é processo de conhecimento, que visa desconstituir o título da dívida ativa, que é o título base da execução fiscal, não caberá apelação. Caberá apenas os chamados embargos infringentes de alçada. E nestes casos em que não cabe apelação, não haverá acórdão e não haverá decisão do tribunal. Mas é uma decisão de última instância neste particular. Então, tanto as decisões proferidas pelas turmas recursárias dos juizados especiais, em relação às quais não cabe recurso aos tribunais, como as sentenças proferidas nos embargos infringentes de alçada pelo juiz de primeiro grau, dessas decisões não caberá recurso especial. Porque o artigo 105, inciso 3º, exige que, para cabimento do recurso especial, a decisão seja proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. E o artigo 102, ao tratar do recurso extraordinário, não exige. E a questão, inclusive, é pacificada no STJ pelo não cabimento e também no STF pelo cabimento. Então, enunciado número 640 da súmula do STF. É cabível o recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Tá bom? Beleza. Então, vamos agora desdobrar, descer um pouco mais em nível de profundidade de reflexão sobre as hipóteses de cabimento da Constituição Federal para o recurso extraordinário, que são 4. Alíneas A, B, C e D. Mas vamos lá. A linha A. Qual é a primeira hipótese de cabimento de recurso extraordinário? Todas as vezes que a decisão recorrida contrariar dispositivo
da Constituição Federal. Então, o que é contrariar? Contrariar é uma compreensão ampla. Contrariar é tudo que vá em sentido oposto à norma que se extrai do texto constitucional. Tá bom? É óbvio que a Constituição fala em contrariar dispositivo, mas não é o dispositivo em si, mas a norma que se deflui da interpretação do dispositivo. Então, contrariar a Constituição Federal é deixar de aplicar quando devia aplicar, é aplicar erroneamente, é promover interpretação irrazoável do texto constitucional, é aplicar nas hipóteses que não se deve aplicar e deixar de aplicar a Constituição nas hipóteses que se deve. Tá bom? Então, isso é a mais ampla percepção possível. Só que tem uma diferença, tem um problema aqui, que é o chamado problema da ofensa reflexa. Né? O que é a ofensa reflexa? O Supremo Tribunal Federal ele tem uma antiquíssima jurisprudência, muito consolidada, né? Que reconhece de que a contrariedade à Constituição Federal para ensejar recurso extraordinário é justamente a inconstitucionalidade, vamos chamar assim, direta. É justamente a ofensa direta ao dispositivo da Constituição. Todas as vezes em que a ofensa à Constituição ocorra por ofensa a uma norma infraconstitucional, o STF chama isso de ofensa reflexa. Então, se eu digo lá, por exemplo, que ofende o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o caso concreto em que o juiz fixou o prazo de contestação de 10 dias, porque o CPC prevê como prazo de contestação 15 dias, né? Eu estou dizendo, eu estarei tendo reduzido o meu prazo de apresentação de contestação e assim estará havendo ofensa ao meu direito ao contraditório pleno, à ampla defesa mais robusta e também ao devido processo legal. Mas tudo isso ocorre porque houve um desrespeito a uma regra. A uma regra de natureza infraconstitucional. E é isso que o Supremo Tribunal Federal chama de ofensa reflexa, né? E o enunciado número 636 do STF diz: não cabe recurso extraordinário ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Embora a súmula 636 faça referência apenas ao princípio da legalidade, ela é somente um exemplo da jurisprudência dominante que reconhece o não cabimento de recurso extraordinário por ofensa reflexa. Aqui a gente precisa agora fazer uma nova reflexão, porque essa é uma jurisprudência muito antiga. É fazer esta reflexão a par da fungibilidade dos recursos especial e extraordinário que a gente tem hoje. Como vocês sabem, o artigo 1032 do CPC permite que o STJ remeta ao STF um recurso especial que ele entende tratar de matéria constitucional para que o STF decida se assim o é e aí julgue o recurso especial como extraordinário. E o 1033, que é o que nos interessa no caso concreto, permite ao STF que, entendendo que a matéria é infraconstitucional, ele possa remeter a matéria, remeter o recurso ao STJ para que o STJ promova o julgamento como recurso especial, tá bom? Isso é uma novidade, CPC 2015, a gente não tem visto o Supremo Tribunal Federal fazer isso, mas é a perspectiva dogmática correta da reflexão sobre a ofensa reflexa neste momento. Vamos lá, seguindo adiante, a linha B do inciso 3º do artigo 102. Então, primeira hipótese da linha A, contrariar dispositivo, norma constitucional. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Tratado ou lei federal. Aqui, esta hipótese, pessoal, ela é um reconhecimento, ela é uma consequência do regime jurídico de controle difuso de constitucionalidade pelos tribunais, né? E eu digo tribunais do STJ para baixo. Porque vige o artigo 97 da Constituição, determina o artigo 97 da Constituição Federal, reconhece o artigo 97
da Constituição Federal, o indevidamente chamado princípio, na verdade, é a regra da reserva do plenário, né? Ou a regra do full bench, que ao permitir que os tribunais promovam controle difuso de constitucionalidade, os tribunais precisam afetar a declaração de inconstitucionalidade para os seus respectivos, para suas respectivas cortes especiais ou para suas respectivas plenos, a depender do tribunal ter ou não corte especial, né? Então, para reconhecer a constitucionalidade, qualquer órgão interno do tribunal pode fazê-lo, mas para reconhecer a inconstitucionalidade, apenas o plenário ou órgão especial pode fazê-lo. E nessas hipóteses em que houver pelos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, e excepcionalmente, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, até mesmo pelo STJ, né, a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial ou pelo Pleno, a depender do respectivo tribunal, nestes casos, caberá, com base no permissivo da linha B, o recurso extraordinário, né? E neste caso, alguns falam, e na nossa compreensão de forma indevida, de que nestes casos dispensa-se o pré-questionamento. Na verdade, não é isso. É que o pré-questionamento ele é evidente. Ele é tão evidente que foi declarado, respeitando a regra do full bench, pelo plenário, e há uma declaração de inconstitucionalidade. Se há a declaração de inconstitucionalidade, é porque a questão constitucional foi tratada, foi pré-questionada. A gente já viu que pré-questionamento é o enfrentamento da tese pelo respectivo tribunal. Vamos adiante, pessoal. A linha C. A linha C. Julgar válida, todas as vezes que a decisão caberá recurso ordinário, todas as vezes que a decisão é recorrida, julgar válida, e aqui eu vou fazer uma ressalva aqui, ó, lei ou ato, vocês vão ver porque isso eu vou tratar em conjunto com a linha D, que fala, ó, julgar válida apenas lei local, aqui não tem ato, né? Explico já já. C e D em conjunto. Todas as vezes que a decisão julgar válida lei ou ato do governo local, ou seja, ou lei estadual, ou lei municipal, ou ato de governo estadual ou municipal, que for contestado em face da Constituição, caberá recurso extraordinário. Nessas hipóteses, o que é que acontece? Eu tenho no acórdão recorrido, ele privilegia, ele prevalece a lei local ou o ato administrativo local, né, em detrimento da Constituição. Em detrimento da Constituição. Neste caso, caberá recurso extraordinário. Na linha D, e aí eu quero voltar aqui, ó, na linha D, cadê? Aqui, na linha D, observe que aparentemente não seria uma hipótese de ofensa à Constituição, ó, porque ele fala aqui, ó, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Se você for analisar o inciso 3º do artigo 105, antes da emenda 45, tinha esta hipótese de recurso especial. Até da edição da Constituição de 1988, com a redação original que tinha, o parágrafo 3º, no caso lá a linha B do inciso 3º, inciso, não parágrafo, inciso 3º do artigo 105, lá tinha que caberia recurso especial todas as vezes que eu tiver lei local ou ato administrativo local contestado em face de lei federal. Aí veio a emenda 45, e isso aqui, tudo que eu estou falando vai facilitar quando a gente chegar lá em recurso especial, e alterou e dividiu aquilo que originariamente era o artigo 105, e disse, olha, todas as vezes que houver o julgamento de validade de um ato local, como eu tenho aqui, ó, lei ou ato de governo local, em face de uma lei federal, quando for ato de governo local, vai caber RESP. Quando for lei local, vai caber recurso extraordinário. Por que eu julgar válido lei local em face de lei federal é matéria de RE, de recurso extraordinário, e julgar válido ato local, ato de governo local,
em face da lei federal é matéria de recurso especial? Porque julgar válida a lei local em face de lei federal é, na verdade, uma decisão sobre competência legislativa constitucional. É uma decisão, na sua essência, sobre competência legislativa. Porque não existe hierarquia de que a lei federal ela tem eficácia maior, ela está hierarquicamente estruturada. Vamos lembrar aqui da pirâmide keynesiana, para voltar aos clássicos, em local inferior à lei federal. Não é isso. A lei local no regime federativo tem seu regime de competência próprio, ao lado da lei federal, que tem seu regime de competência própria. O que for matéria de lei local é matéria de lei local, o que for matéria de lei federal é matéria de lei federal. Então, decidir sobre esta interseção é uma decisão na sua essência sobre a competência legislativa prevista na Constituição e que, por isso mesmo, é melhor tratada, por ser um controle de constitucionalidade efetivo, é melhor tratada em regime de recurso extraordinário. Tá bom, pessoal? Então, ultrapassadas aqui agora de forma mais refletida as hipóteses de cabimento, eu quero tratar com vocês de um requisito específico do recurso extraordinário que não existe no recurso especial. Quando vocês virem, nós trataremos de recurso especial apenas sem fazer referência à repercussão geral. Durante a tramitação da Emenda Constitucional 45, existiu uma tendência, ou uma vontade, ou um lobby do STJ em reconhecer também uma espécie de repercussão geral para o cabimento do recurso especial. E ainda tramitam PECs, né, propostas de emenda à Constituição, no âmbito do Congresso Nacional, para introduzir algo parecido com a repercussão geral para o recurso especial. Mas isso não passou na Emenda 45, mas passou a repercussão geral do recurso extraordinário, né, na Emenda Constitucional 45. E o que significa esta repercussão geral, né? Foi a introdução pela Emenda Constitucional 45 do parágrafo 3º do artigo 102. E isso é mais uma demonstração daquilo que eu falei no início, de que o objetivo central do recurso especial, do recurso extraordinário no nosso caso aqui, não é a tutela do direito subjetivo da parte, mas a tutela da Constituição. Né? A tutela da Constituição. E a gente caminha para um aumento da objetivação, né, do julgamento do recurso extraordinário. São diversos os institutos e diversas as situações em que as decisões do STF, ainda que no controle difuso de constitucionalidade no âmbito do julgamento do recurso extraordinário, transcendem a individualidade do caso. Né? Há uma tendência de objetivação, de compreensão objetiva das teses julgadas nos recursos extraordinários. E a repercussão geral é mais um destes institutos, né, que demonstram a necessidade de irmos além dos interesses subjetivos para tratarmos no recurso extraordinário de aspectos objetivos de controle de constitucionalidade. E aí não é mais qualquer recurso extraordinário que vai caber, ainda que haja ofensa à Constituição. Porque não é mais qualquer ofensa à Constituição que autoriza a admissibilidade do recurso extraordinário. É apenas aquelas ofensas à Constituição, né, que tenham relevantes questões econômicas, políticas, sociais ou jurídicas. Um destes quatro não são requisitos cumulativos. É qualquer uma destas decisões, ou havendo a existência de qualquer uma destas questões relevantes, né, em conjugação com a existência da inconstitucionalidade, né, da questão constitucional, na verdade, que é o Supremo que vai decidir se é ou não constitucional, mas da existência da questão constitucional, não é qualquer questão constitucional. É uma questão constitucional que transcenda os interesses subjetivos das partes. Tá bom? Então, o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição estabelece esse requisito da repercussão geral, e o CPC, no artigo 1035, que faz o regramento desta repercussão geral.
E tem bastante coisa para a gente tratar aqui. Então, o primeiro aspecto é compreender que estas questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico constituem um conceito jurídico indeterminado. Eu não tenho hipóteses taxativas para dizer, olha, haverá relevante questão econômica quando houver impacto em orçamento público. Mas é presumível que o impacto no orçamento público deve gerar uma repercussão econômica relevante. Mas eu não tenho em nenhum local dando estas hipóteses. A não ser, claro, na casuística da jurisprudência do Supremo, a gente chega já. No final, até a gente vai tratar um pouco sobre a quantidade de temas que a gente já tem sobre esse aspecto. Então é a mesma coisa. Mas a gente pode presumir hipóteses de cabimento de repercussão geral, por exemplo, do ponto de vista econômico, quando impacte em orçamento público, do ponto de vista político, quando interfira no processo eleitoral, do ponto de vista social, quando se relacione a elementos que tenham amplo impacto na condição da capacidade de vida digna humana das pessoas ou nos direitos fundamentais sociais. Do ponto de vista jurídico, quando possa desenvolver uma tese que tenha implicação em múltiplos recursos ou uma tese sobre uma questão constitucional, de mutação constitucional relevante, de alterar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, são apenas exemplos. E há muitos mais exemplos, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas é preciso aqui para a gente seguir adiante, entender que não é qualquer inconstitucionalidade que é recorrível, que é admissível, em relação a qual é admissível o recurso extraordinário. Apenas aquelas que, além dos outros requisitos, além das hipóteses de se enquadrar em uma das hipóteses de cabimento em que tenha repercussão geral, assim entendida a existência de uma questão relevante nesse conceito jurídico determinado do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico. Tá bom? E aí vamos seguir adiante. Esta decisão sobre repercussão geral, eu já disse, mais adiante a gente vai ver que inclusive é tomada pelo Supremo, que é tomada pelo plenário do Supremo, ainda que o recurso extraordinário em si ele seja julgado como regra e o por uma das turmas do Supremo. O Supremo tem, além da presidência e da vice-presidência, da mesa diretora, ele tem um plenário. Então o Supremo não tem corte especial, são só 11 ministros. Tem um plenário, tem a primeira turma e a segunda turma. Salvo afetações do incidente de assunção de competência, que leva a questão para o plenário, o julgamento do recurso especial e o julgamento dos recursos extraordinários, do recurso extraordinário, me perdoe, nada de especial aqui, extraordinário, é feito ou pela primeira ou pela segunda turma, a depender da matéria. E esta turma é uma composição de 4 ministros, de 5 ministros em cada uma delas. Tá bom? Mas a decisão sobre repercussão geral, que a gente vai ver que também constitui precedente obrigatório, ela é tomada pelo plenário. Então, primeiro o plenário estabelece se há ou não repercussão geral, para depois do processo o recurso extraordinário ser julgado por um órgão menor, que as turmas recursantes. Mas a gente vai ver também que a repercussão geral só foi analisada uma vez. Bom? E com um detalhe, esta decisão sobre a repercussão geral, ela é uma decisão irrecorrível. Quando eu quero dizer irrecorrível, é de que não cabe outros recursos além dos embargos de declaração. Porque, como nós sabemos, já aprendemos isso, os embargos de declaração cabem de toda e qualquer decisão. Bom, a decisão de repercussão geral, salvo os embargos de declaração, ela é irrecorrível. Tá bom? Então, o que é essa repercussão geral? Né? É justamente a decisão, né, sobre a existência ou não de uma daquelas questões relevantes. Agora, a existência ou não da repercussão geral, isso é muito importante de entenderem, é matéria de apreciação exclusiva do plenário do STF. Lembrem disso, do plenário do STF. Porque o julgamento em si do recurso extraordinário será da turma, como regra. Mas o reconhecimento da repercussão geral é competência privativa do plenário por determinação constitucional. Então, o regimento interno não pode mudar, a Constituição não pode atribuir a outro órgão que não seja o plenário. E por este motivo é muito mais óbvio ainda que o presidente ou vice-presidente do tribunal, que é quem tem a competência para promover a admissibilidade preliminar do recurso extraordinário, como a gente já viu, não tem
competência para afirmar a existência ou a inexistência de repercussão geral. Então, em princípio, o presidente ou vice-presidente não pode inadmitir o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Porque ele não pode decidir se há ou não repercussão geral. A competência é privativa do STF. Agora, ele poderá inadmitir se o recurso extraordinário sequer apresente uma discussão sobre a existência, alegue a existência de repercussão geral. E aí é importante que eu coloquei aqui no slide que não contenha preliminar, porque essa é a jurisprudência do Supremo. A par de eu discordar da necessidade de que isso esteja em uma preliminar destacada, basta que você demonstre a existência da repercussão geral no âmbito das razões recursais. O Supremo tem entendido em sua jurisprudência que isso tem que ter uma preliminar destacada. Uma preliminar, um tópico próprio, arguindo a existência da repercussão geral. Se não houver esse tópico próprio, o presidente está autorizado. Não, mas aquele não. Por quê? Porque aquele não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Ele apenas reconheceu que falta a alegação da repercussão geral. Da mesma forma, quando o Supremo decidir que determinada questão não possui repercussão geral, aí o presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, a quem competir pelo regimento interno do tribunal recorrido, né? Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal em princípio, excepcionalmente o STJ, poderá reconhecer a ausência da repercussão geral, não porque ele decidiu que não tem, mas porque ele está aplicando uma prévia decisão do Supremo, que já decidiu que, por exemplo, em causas relacionadas a despejo, não tem repercussão geral. Não existe repercussão geral. Então, nestas hipóteses, o presidente pode inadmitir. Tá bom? Vamos seguir adiante. Quando eu vou tratar de repercussão geral, eu preciso entender que eu tenho duas presunções no âmbito da repercussão geral. O parágrafo 3º do artigo 102, ele estabelece uma primeira presunção de que todo recurso possui repercussão geral, desde que, obviamente, ele alegue a sua existência. Todo recurso possuiria. Por que eu digo que isso é uma presunção? Porque o parágrafo 3º do artigo 102, ele diz que há a recusa da existência da repercussão geral, ou seja, para eu afirmar que aquele recurso não possui repercussão geral, eu preciso do quórum qualificado de 2/3 da integralidade dos ministros do Supremo. Então são 11 ministros, nós estamos falando de que 8 ministros precisam votar para afastar a existência de repercussão geral naqueles processos. E há, inclusive, uma emenda regimental, agora recentíssima, de julho de 2021, que é absolutamente inconstitucional, porque ignora esse quórum. A gente vai chegar a tratar dela no final. Então, a primeira presunção, e essa é juris tantum. Por que juris tantum? Porque ela pode ser derrubada pelo quórum qualificado de 2/3. Então, há uma presunção, em princípio, juris tantum, de que os recursos têm repercussão geral. E para afastar, o plenário, por quórum qualificado 2/3, tem que reconhecer a ausência da repercussão geral. E a gente vai além. Lá no artigo 1035, se estabelece uma presunção juri et de jure, e essa aqui o plenário não pode afastar, de existência da repercussão geral, sempre que a decisão recorrida contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. Todas as vezes que já tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade do tratado ou da lei federal, né, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Ou quando já exista decisão sobre o tema, no âmbito do controle concentrado. E também haverá uma presunção de existência da repercussão geral nos recursos que impugnarem os acórdãos do IRDR. Tá bom? Então, seriam 4 as hipóteses de presunção de existência de repercussão geral. 3 que estão na lei e uma que está na jurisprudência do Supremo. Todas as vezes que a decisão recorrida contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo,
todas as vezes que já tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade, ou seja, se o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade, lembra? Lá na hipótese da alínea B do inciso 3º, eu tenho uma presunção de repercussão geral, porque já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade por um tribunal inferior, e isso precisa ser dada a última palavra pelo Supremo. O Supremo também reconhece em sua jurisprudência que há repercussão geral, e aí a gente não pode falar em presunção juria de jure, mas porque não é prevista em lei, mas nasce da jurisprudência do Supremo, de existência de repercussão geral quando a matéria já tenha sido decidida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade em ação direta. E essas aqui estão previstas lá nos parágrafos do artigo 1035 e no parágrafo 1º do artigo 987, reconhece a existência de repercussão geral contra os recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos de IRDR. Tá bom? Vamos seguir adiante. Como é que é julgado? A repercussão geral? Isso é interessantíssimo, né? Porque agora que a gente viveu no ano de 2020, essa pandemia do Covid-19, que levou a uma rápida virtualização dos julgamentos dos tribunais, com a formação, né, de sessões de julgamento telepresenciais, há muito tempo, desde 2007, o regime de julgamento da repercussão geral era através do chamado plenário virtual. Não se confunde com os julgamentos telepresenciais de hoje. É uma outra coisa. É um plenário virtual mesmo. É um plenário em que não há sustentação oral, em que não há reunião dos ministros para julgamento da causa, né? Ele é criado pela emenda regimental número 21 de 2007, né, que altera o artigo 323 do regimento interno do STF e estabelece que o julgamento será em plenário virtual, ou seja, o relator do tema de repercussão geral, do acordo que tem repercussão geral, ele vai lá e promove um voto individual, dizendo: eu entendo que este caso tem repercussão geral porque o tema tratado tem impacto em orçamento público da União e, por ser orçamento público da União, terá repercussão econômica relevante. Entendo que tem repercussão geral. Ou então ele vai lá e diz: entendo que esta causa não tem repercussão geral porque a inconstitucionalidade aqui tratada diz respeito exclusivamente à ofensa ao direito subjetivo daquelas pessoas e assim as ações de despejo relacionadas a despejo não possuem repercussão geral, ainda que possam ofender as normas relativas ao direito à propriedade e ao direito à habitação. Ponto. São dois exemplos, um que há, um que não há. E aí o que acontece? Isso fica em ambiente virtual, abre-se um prazo para que os ministros se manifestem. Né? E aí, por a teor da Constituição, para que eu afaste a repercussão geral, eu tenho que ter a manifestação de 2/3 dos ministros. E antes dessa última alteração, recentíssima, em 1/7 de 2020, aqui do ano de 2020, viu? Que altera, isso foi a emenda regimental número 54, né, e a resolução número 690 de 2020, que alteraram as regras do plenário virtual, entre outras coisas, as regras do plenário virtual na repercussão geral. Ela corrigiu uma antiga inconstitucionalidade, que era que dizia que a omissão deveria ser contada a favor do relator. Isso seria inconstitucional todas as vezes que o relator votasse pela ausência de repercussão geral, porque eu estaria tendo uma decisão tácita, né, direito à recorribilidade, que é um direito fundamental, e aí ela corrige, quando ela passa a dizer que se os ministros não votarem na sessão virtual de repercussão geral, isso constará como ausência, que os votos precisam ser manifestados, e esta ausência equivale a não haver, e não havendo quórum, você ou aceita a existência de repercussão geral, ou ele renova para uma nova pauta de sessão virtual. Mas também cometeu algumas coisas equivocadas. Por exemplo,
Ele também estabelece que quando houver maioria absoluta sobre a natureza inconstitucional da matéria, a decisão terá os mesmos efeitos da ausência de repercussão geral. Observe, se a matéria é infraconstitucional, como é que pode ter repercussão geral, que é requisito próprio da constitucionalidade e do recurso extraordinário? Então, na verdade, é para uma tentativa de prática de evitar a subida de recursos. E segundo, como é que eu posso dar um efeito análogo à da ausência de repercussão geral com a maioria, se a Constituição estabelece, que eu preciso de quórum qualificado 2/3 e pior, mais uma inconstitucionalidade, aparente inconstitucionalidade no nosso sentido, que é a possibilidade do relator sozinho negar a existência da repercussão geral apenas com eficácia para o caso concreto. Essa daqui é assim, se colar, colou. Por que se colar, colou? Porque houve a racionalidade de dizer que se você interpuser um agravo interno da decisão do relator que sozinho promoveu o reconhecimento da ausência de repercussão geral, aí para manutenção da decisão democrática eu preciso ter 2/3 dos votos dos ministros. Porque qual é a lógica? A repercussão geral, pela sua estrutura dogmática, a sua decisão tem eficácia vinculante a todos os outros tribunais. Né? Essa é a lógica da eficácia vinculante, o precedente vinculante das decisões de repercussão geral. E por isso que se exige o quórum de 2/3. E aí, para tentar fugir naquela velha problemática que nós temos, os tribunais superiores reclamarem do excesso de recursos e resolverem o problema do excesso de recursos, não julgando esses recursos, e sim arranjando meios de não julgar esse recurso, se promove essa emenda regimentar. O relator pode monocraticamente dizer que não tem repercussão geral e aquilo só vale para aquele caso. Ele não vai entrar no temário de repercussão geral que a gente vai ver um pouco mais adiante. Ele não vai ter eficácia vinculante aos demais tribunais. Né? Mas aí se colar, colou. Se não colar, você entrar com agravo interno, aí eu aplico a Constituição. Aí sim eu aplico a Constituição e exijo 2/3. Tá bom? Até aí? Considerando, inclusive, essa característica de objetivação do julgamento do recurso extraordinário e essa clara e evidente objetivação que há na repercussão geral, admite-se o amicus curiae. Então, o amicus curiae, que inicialmente era admitido no controle concentrado de constitucionalidade, das ações diretas de constitucionalidade, também é admitido no julgamento da repercussão geral, porque também vai gerar um precedente vinculante. Tá bom? Reconhecida a repercussão geral, haverá o sobrestamento dos processos. A jurisprudência do Supremo entende que esse sobrestamento não é obrigatório, mas foi antes do CPC de 2015, e o CPC de 2015, a leitura dá a entender que o interesse é de que haja sim, que seria cogente a suspensão. Mas que ele até diz que o relator, reconhecida a repercussão geral, o relator sobrestará o julgamento dos recursos. Está lá nos parágrafos do artigo 1035. Sobrestará. Parágrafo 4º do artigo 1035. Né? Porque essa é a lógica, que não adianta eu estar prosseguindo com os processos sem saber que há ou não repercussão geral, ficar remetendo os processos ao Supremo, porque a decisão da repercussão geral será cogente e aplicará a todos aqueles recursos. Então eu paraliso aqueles recursos. E aí com isso a gente vai ver aqui um pouco mais adiante, com a admissibilidade da repercussão geral, eu passo a ter um prazo, ou seja, o recurso com repercussão geral precisa ser julgado em 1 ano. Por que precisa ser julgado em 1 ano? Este prazo é um prazo determinado pelo CPC, porque eu tenho os outros processos suspensos. E aí, para ele, é estabelecida também uma preferência legal. Há uma preferência pelo julgamento dos recursos extraordinários com repercussão geral, que só é reduzido aos julgamentos de réu preso e aos pedidos de habeas corpus. Fora isso, ele prevalecerá, porque eu estou sobrestando os demais processos, tá bom? Aí eu tenho uma hipótese de exclusão do sobrestamento. Todas as vezes que o recorrido entender
que o recurso ele é intempestivo, não é justo esperar, em tese, para um recurso intempestivo que é manifestamente inadmissível. Então, o recorrido pode atravessar uma petição pedindo que haja exclusão do sobrestamento, porque este recurso é intempestivo. E aí terá o recorrente 5 dias para se manifestar sobre essa petição e a decisão haverá. E se houver o reconhecimento, né, da intempestividade, isso equivale à inadmissibilidade e eu vou entrar com o recurso para destrancamento do recurso extraordinário. E ao contrário, se houver uma negativa da exclusão do sobrestamento, ou seja, se não se reconhecer a intempestividade, caberá o agravo interno. E aí uma dúvida, porque os parágrafos 6º e 7º não tratam disso, de se eu posso promover o pedido de distinguishing, que está lá previsto nos parágrafos 8º a 13º do artigo 1037, e aí antecipo o artigo 1037, é o artigo que traz o regime jurídico dos recursos repetitivos, e que nos recursos repetitivos eu também tenho a possibilidade de sobrestamento dos processos, e havendo o sobrestamento dos processos, aquela pessoa que teve o seu processo paralisado, ela pode requerer um distinguishing, a gente vai tratar isso em profundidade lá adiante, e dizer assim, olha, poxa, o meu tema jurídico aqui não é o mesmo tema jurídico do recurso repetitivo que está sobrestando. Houve um equívoco de aplicar esse sobrestamento ao meu processo. Bom, isso está previsto lá para os recursos repetitivos. Isso está previsto, isso é lógico, também se aplica ao RDR e AC quando há suspensividade. Mas não há previsão para a repercussão geral. Só que o próprio STF, ele tem aplicado à repercussão geral muito do julgamento de recursos repetitivos. E, em geral, ele reconhece a repercussão geral e afeta a recurso repetitivo. Ele trata dos temas, né, em conjunto. E como a decisão de repercussão geral tem eficácia vinculante, gera precedente também obrigatório, nós entendemos que deve se aplicar por extensão a possibilidade, né, de realização do distinguish. Né? Você fará isso ao relator, na verdade você fará isso ao presidente do tribunal local que sobrestou o recurso. Seguindo adiante, a decisão de repercussão geral, ela tem eficácia vinculante. Então, negada a repercussão geral, o presidente ou vice do tribunal automaticamente negará seguimento aos recursos. Ele nega seguimento aos recursos e vai caber aquele agravo interno. Da mesma forma que, reconhecida a repercussão geral, os outros recursos que tratem do mesmo tema, analisados, obviamente, os demais requisitos, subirão ao STF para julgamento. Falamos já do prazo de julgamento e agora apenas para reforçar aqui a natureza de repercussão geral, me perdoe, a natureza de precedente vinculante da decisão de repercussão geral, tá bom? Então ela tem uma eficácia vinculante, então hoje, cada um de nós, ao interpor um recurso extraordinário, eu preciso antes ir lá analisar na página do Supremo, né? Aqui está a página do Supremo para vocês, e eu observo que tem aqui, decisões em que reconhece, temas que reconhecem repercussão geral e temas que se nega a repercussão geral, e eu preciso ver se o meu tema está lá elencado entre das 1099 teses, né, em 6 de novembro de 2020, as 1099 teses em que se reconhece repercussão geral, e aí eu tenho que fazer minha preliminar, meu processo tem repercussão geral, o Supremo já reconheceu repercussão geral lá no tema número 827. Ou olhar, se eu quiser recorrer de uma decisão, se aquele tema já foi negada a repercussão geral, e aí eu já sei que se tiver entre um dos 1.100 temas de repercussão geral negada, nem adianta eu interpor recurso extraordinário, porque o próprio presidente do tribunal, nesse caso, vai poder inadmitir o recurso. Beleza? Então, com isso, a gente fecha aqui, os aspectos específicos do recurso extraordinário, ressalvado apenas o que falta do regime de julgamento repetitivo. E vamos ao recurso especial, e aqui há menos o que tratar. Mas vamos tratar do regime específico do recurso especial. Vamos lá. Assim como eu falei do recurso extraordinário, ele
ele também transcende o interesse individual na medida que o objetivo central do recurso especial ele é promover a integridade da legislação infraconstitucional e não simplesmente tutelar o direito subjetivo. Não é esse o principal objetivo. Isso acontecerá por via transversa. Mas como eu também já falei lá atrás com vocês, enquanto que o recurso extraordinário cabe de decisões das turmas de acusados e juizados e até mesmo excepcionalmente da sentença nas causas de alçada, em que não tem outro recurso, o recurso especial não é assim. Ele não vai caber de decisões monocráticas, nem muito menos de sentença, né? Ele só vai caber de acórdãos, e de acórdãos de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. O enunciado 203 da súmula do STJ diz que não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Vamos lá às hipóteses de cabimento. Aqui nós temos as linhas A, B e C. A, B e C. Contrariar tratado, hipótese da linha A, artigo 103A. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. E aqui foi importante eu ter sublinhado tratado para me lembrar que quando o tratado versar sobre matéria de direitos humanos, inclusive agora pelo reconhecimento expresso do parágrafo 3º do artigo 5º, incluído pela emenda constitucional 45, então vocês sabem que os tratados internacionais eles podem ter status de norma infraconstitucional como regra, os tratados internacionais são incorporados ao direito brasileiro no mesmo nível hierárquico da lei ordinária federal. E excepcionalmente, né, quando se tratam sobre direitos humanos, parágrafo 3º do artigo 5º já reconheceu, e muitos entendiam, eu também entendia, que já era assim antes da emenda 45, por força do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, de que os tratados que versem sobre direitos fundamentais são recepcionados como norma constitucional. Então, se o tratado for recepcionado como norma constitucional, a contrariedade ao tratado que trate de direitos fundamentais caberá recurso extraordinário. Se o tratado não versar sobre direitos fundamentais, ele será recepcionado como o mesmo status de lei federal, e aí a contrariedade ao tratado ou à lei federal, né, ou a negativa de vigência, que é menos amplo do que contrariar, já está incluída em contrariar, ela caberá recurso especial. Então, qual é a lógica federal? Ou qual é a lógica principal? A principal hipótese de cabimento do recurso especial é quando eu tiver uma ofensa a direito federal. É a necessidade de eu tratar de uma questão federal infraconstitucional. Então, é direito federal infraconstitucional. Porque se for constitucional, cabe recurso ordinário, extraordinário, a gente já viu isso daí, né? Então, contrariar, eu já falei, quando eu falei de contrariar a Constituição, é aquela forma mais ampla possível. Negar vigência, deixar de aplicar quando devia aplicar, aplicar quando não devia aplicar equivocadamente, propor interpretação irrazoável, tudo isso é contrariar a lei federal. É preciso relembrar que a admissibilidade consiste na alegação, porque a existência ou inexistência da ofensa é matéria de mérito. Preciso também esclarecer com vocês o conceito de lei federal, que está lá tratado, né, na linha A do artigo 5. Ele fala lei federal. O que é lei federal? É norma geral federal. Significa o quê? Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto-lei, medida provisória, decreto autônomo federal, mas não cabe de resolução, portaria, normas individuais em geral, nada disso caberá. E sobre isso tem o enunciado número 399 da súmula do STF, que trata que não cabe recurso extraordinário por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal. Ou seja, também uma norma que não é federal. O que é que eu quero dizer? Mas, Maurício, enunciado da súmula do STF, você não errou, não? Não errei, não. Vocês lembram que eu falei na aula passada que antes da Constituição de 88, o recurso extraordinário versava matéria constitucional e infraconstitucional, que o STJ só nasce na Constituição de 1988,
que antes da Constituição de 88, as competências do STJ também eram do STF. Então, os enunciados da súmula da jurisprudência do STF mais antigos, anteriores a 1988, versam sobre muita matéria infraconstitucional, e a gente vai tratar, inclusive, de outros. Então, é possível sim tratar, como é o caso do enunciado 399. E boa parte, quase os 400 primeiros enunciados do STF, né, foram feitos de uma única vez, e tem muita matéria infraconstitucional que ainda está vigente, ou muitos também superados. Tá bom? Segunda hipótese de cabimento: julgar válido ato do governo local contestado em face da lei federal. Lembram aquele desdobramento que eu falei, né, relacionando aqui com a linha C, com a linha D, me perdoem, lá do inciso 3º do artigo 102, né? Se julgar lei local em face de lei federal, a matéria na sua essência de competência constitucional, cabe recurso extraordinário. Se julgar válido ato do governo local contestado em face da lei federal, ou seja, eu dou prevalência, eu privilegio o ato local em detrimento da lei federal, aí caberá recurso especial, porque é possível que esteja havendo uma ofensa à legislação federal. Tá bom? A hipótese C, essa daqui é muito relevante, porque se refere ao chamado recurso especial por dissídio jurisprudencial. O que é o recurso especial por dissídio jurisprudencial? É a possibilidade que eu tenho de interpor o recurso especial todas as vezes que um tribunal estiver promovendo interpretação de uma norma federal de forma distinta de outro tribunal. Então aqui o mais importante em si não é nem qual deles ofende a lei federal, mas sim a função principal é que o STJ unifique essa compreensão para que todos os tribunais, de uma forma unívoca, apliquem o direito federal conforme entende o STJ, que é o guardião da interpretação da legislação federal. Tá bom? É o chamado recurso especial por dissídio jurisprudencial. Ele objetiva promover a uniformização da interpretação da legislação federal. Tá bom? Com isso a gente tem isonomia, com isso a gente tem segurança jurídica. Agora, vamos seguindo um pouco adiante. Este dissídio tem que ser entre tribunais. Aí quando eu falo entre tribunais, eu já antecipo que se a divergência for do mesmo tribunal, não é papel do STJ promover essa uniformização do entendimento. É o respectivo tribunal que, por força do artigo 926, tem o dever de uniformizar e tornar estável e coerente a sua jurisprudência. E é o tribunal que deve promover isso, e eu tenho meios próprios de promover a uniformização da jurisprudência do respectivo tribunal. Então, o dissídio que enseja a propositura do RESP é o que há entre tribunais. Aí pode ser entre dois tribunais regionais federais de regiões distintas, pode ser entre um tribunal regional federal e um tribunal de justiça, entre tribunais de justiça de estados diferentes, ou entre qualquer deles e o STJ. Tá bom? Então, enunciado número 13 da súmula do STJ, não cabe RESP por dissídio quando a divergência entre julgados for do mesmo tribunal. Bom, além disso, é preciso fazer o que a gente chama de cotejo analítico. Demonstração analítica ou cotejo analítico. Isso também é uma exigência que está lá na Constituição, está no CPC. Eu preciso não apenas transcrever ementas, transcrever trechos dos acórdãos, o acórdão recorrido, que é o meu, e um acórdão paradigma, que é o acórdão que eu digo, este acórdão paradigma está interpretando a mesma norma federal divergentemente do que foi interpretado no meu acórdão do meu recurso. E eu preciso mostrar que que os dois acórdãos tratam de situações fáticas semelhantes, com interpretação do direito federal divergentes.
E eu preciso fazer este cotejo analítico, é também um requisito de admissibilidade. Tá bom? A comprovação do dissídio hoje é uma coisa muito simples. Já foi algo muito complexo. O parágrafo 1º do artigo 1029 estabelece a forma que tem que ser feita a promoção do dissídio, com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial. Antigamente a gente precisava tirar cópia da revista de processo, cópia da revista da jurisprudência do STJ, para que comprovasse o dissídio juntando a cópia do referido acórdão. Hoje em dia, admite o CPC que eu possa promover isso com a reprodução de julgado disponível na internet. E hoje, como a gente tem amplo acesso à jurisprudência do STJ e dos respectivos tribunais, é relativamente simples. Eu promovo a apresentação, a reprodução do julgado na hora de fazer o meu recurso, no meu cotejo analítico, eu reproduzo a ementa e faço o cotejo analítico e informo que a íntegra do acórdão pode ser encontrada no site do respectivo tribunal. Mas isso já foi algo muito complexo, hoje, infelizmente, menos complexo. E aqui alguns pontos centrais, ou seja, em que a gente afastará, na verdade, que a jurisprudência dos tribunais afasta, do STJ, afasta, né, o cabimento e com todas as situações aqui com coerência do recurso especial. Primeiro, né, não cabe RESP por divergência quando a divergência é interna de um mesmo tribunal. A gente já viu isso, tá bom? Segundo, não cabe recurso especial quando a divergência é alegada em decisão monocrática. Eu não posso dizer que diverge da decisão monocrática. Eu preciso que a divergência seja de acórdão. Tá bom? Terceiro, a divergência tem que se referir à mesma norma. Quando eu falo norma, não confunda com o texto com o número do artigo da lei. Mas a norma jurídica infringida tem que ser a mesma. E quarto, a divergência precisa ser atual. Não pode ser uma divergência que aconteceu no passado e que foi posterior, que já foi pacificada no âmbito do respectivo tribunal. Então eu não posso alegar, por exemplo, ter como acordo paradigma uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o Tribunal de Justiça de São Paulo já ultrapassou aquela decisão e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo não promove mais interpretação divergente do acórdão que eu tenho hoje no Tribunal de Justiça da Bahia, porque agora o Tribunal de Justiça de São Paulo também entende dessa forma, ou que o STJ já pacificou o entendimento, tá bom? Enunciado número 83 da súmula do STJ, que é muito similar ao 286 do STF, que é daquela época em que o STF julgava as questões de direito federal e infraconstitucional, que diz que não se conhece do recurso especial por divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Por fim, para que a gente possa terminar a aula de hoje, tratar das questões relacionadas ao controle de constitucionalidade feito pelo STJ. E a gente vai fazer isso aqui sobre 3 reflexões. A primeira lógica é: pode o STJ promover controle difuso de constitucionalidade de lei federal, indicada ou violada? E vamos responder isso com a segunda pergunta. Cabe recurso extraordinário do acórdão do STJ que julga o recurso especial? Né? A gente tem que analisar isso sobre a ótica da interposição simultânea de RE e de RESP do acórdão de RE e RESP do acórdão dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Porque a nossa sistemática de julgamento determina que, proferido o acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, eu tenho que simultaneamente interpor das questões constitucionais recurso extraordinário e das questões infraconstitucionais, mais de direito federal, recurso especial. Então, se a questão constitucional já foi tratada no âmbito do tribunal local, não vai caber ao REF tratar desta matéria. Porque aquela matéria, de duas uma, ou ela já precluiu a oportunidade de alegação
né? E sobre aquele fundamento não pode mais ser discutida, porque operou-se a preclusão, já que a pessoa não interpôs o recurso extraordinário, ou a matéria já está submetida ao STF por força do recurso extraordinário, que está sobrestado para esperar o julgamento do RESP, que ordinariamente é assim que acontece a tramitação. Quem não lembrar, vai lá na aula de regime jurídico geral que trata da tramitação da interposição simultânea. Quem julga primeiro, quem não julga, pode ir ao STF e voltar. Mas a lógica é, olha, se o tema constitucional surgiu na instância ordinária, o STJ não vai poder tratar. De duas opções, uma. Ou porque precluiu pela não interposição do recurso extraordinário, concomitante ao recurso especial, ou porque já foi submetido, mediante recurso extraordinário, a matéria ao Supremo Tribunal Federal. Não significa dizer com isso que o STJ nunca possa promover o controle difuso. Ele pode sim promover, como os demais tribunais, o controle difuso. Inclusive se aplica ao STJ a regra do full bench, a regra da reserva do plenário. As questões de declaração de inconstitucionalidade no âmbito do STJ tem que ser pela Corte Especial. Mas quando é que o STJ vai poder tratar destes temas? A questão está pacificada há muito tempo, né? Foi pacificado inicialmente o acórdão precedente, este agravo de instrumento que cabia na época, 145.589 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Sepúlveda, dizendo que caberá ao STJ tratar de matéria constitucional quando a questão surgir no âmbito do julgamento do recurso especial. Então é possível que, ao analisar a não aplicação da lei, porque houve uma omissão do tribunal local, simplesmente o tribunal local não aplicou, né? O STJ, ao tratar da não aplicação da lei, diz, não, o tribunal não aplicou por outro motivo, mas eu acho correto que não aplique porque a lei é infraconstitucional, ou porque a lei, me perdoe, é inconstitucional. Ao dizer isso, a inconstitucionalidade surgiu ali no âmbito do STJ, surgiu ali no âmbito do STJ. Ideia do acórdão em que se promover este julgamento, né, caberá recurso, um novo recurso extraordinário. Então é possível que haja 2 recursos extraordinários a serem julgados no mesmo processo. Aquele que foi interposto da decisão do tribunal das instâncias ordinárias, do tribunal na instância ordinária, e aquela outra questão que surgiu no âmbito do julgamento do recurso especial, e haverá um novo recurso extraordinário para tratar daquele tema. É nestas hipóteses em que a questão constitucional pode ser tratada no âmbito do STJ e dela caberá recurso extraordinário. E, por fim, a gente tem que lembrar, né, da regra da fungibilidade, de que isso se aplica quando a questão surgir ali. Mas já tendo sido interposto o recurso especial tratando de matéria constitucional, né, é uma das hipóteses de fungibilidade previstas no artigo 1032. E aí o STJ, neste caso, não deve julgar e sim remeter ao STF para que o STF, se entender, receba como recurso extraordinário. Tá bom, meus amigos, tá bom, meus queridos alunos. Por hora é isso que nos cabe falar de recurso especial e de recurso extraordinário, nesses nossos primeiros passos, essa primeira visão que a gente está tendo. Está faltando a gente tratar ainda sobre recurso especial e extraordinário, o regime jurídico dos recursos repetitivos, e que vale a pena a gente tratar em conjunto com o IRDR e em conjunto com o IAC, o que a gente vai fazer logo em breve, porque antes a gente vai rapidamente tratar de mais dois outros recursos correlatos ao recurso especial e extraordinário, que é o recurso para destrancamento do RE e do RESP, quando há decisão de inadmissibilidade em algumas das hipóteses promovidas pelo presidente ou vice-presidente, e as hipóteses de embargos de divergência do recurso especial e extraordinário. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, até a nossa próxima aula.